Olá, meus amigos e minhas amigas que estão aí me assistindo. Sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional, e estou passando aqui para trazer uma aula na qual eu vou examinar, vamos jogar na tela, por favor, o informativo do Supremo Tribunal Federal de número 935. Estou de volta com vocês. Essa aula faz parte de um projeto que eu desenvolvo, gente, de estudo detalhado dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Se você não conhece o projeto, está chegando aqui pela primeira vez para assistir a aula de informativos, me permita lhe esclarecer que toda semana eu disponibilizo uma aula comentando o informativo do STF daquela semana, para que você compreenda. A gente vai falar do informativo 935. No ano de 2019, nós já tivemos informativos anteriores, 934, 933. Eu já disponibilizei todas essas aulas. Eu tenho também duas aulas especiais nas quais eu trago uma retrospectiva dos informativos de 2018 e dos de 2017. Então, se você está chegando, me permita lhe fazer o convite para acompanhar tudo que já tem aí inteiramente disponível. Tudo isso, joga aqui na tela, está no meu site pessoal. Você vai no www.rafaelbarreto.com.br, vai chegar lá, informativos do STF, e vai encontrar informativo 2019, retrospectiva de 2018, retrospectiva de 2017. Não deixe de acompanhar para se manter atualizado com a jurisprudência do Supremo, ok? Queridos, vamos na tela, informativo 935. O primeiro julgamento aqui, medida provisória, revogação, reedição, julgamento muito importante para a gente poder aqui debater temas em torno da medida provisória. É inconstitucional medida provisória ou lei decorrente de conversão de medida provisória, cujo conteúdo normativo caracterize a reedição na mesma sessão legislativa de uma medida provisória anterior rejeitada, de eficácia exaurida por decurso de prazo, ou que ainda não tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional dentro do prazo estabelecido pela Constituição Federal. Estou de volta. Não tenho dúvida que isso aí vai aparecer com frequência em provas, até porque, em verdade, já aparece de longa data, porque passa por uma previsão que está no texto constitucional, né, que veda a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido eficácia por decurso de prazo, aquilo que eu chamo de rejeição tácita. Medida provisória, vamos lembrar que está no artigo 62, vamos na tela. E no artigo 62, parágrafo 10, tem assim: é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de uma medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo. Estou de volta com vocês. Vamos lembrar que a medida provisória é um ato normativo com força de lei feito pelo presidente da República, mas que é submetido à confirmação do Congresso Nacional. A atividade legislativa não é função típica do presidente, é do Poder Legislativo, é do Congresso. Porém, em situações excepcionais, havendo relevância e urgência, o presidente ele assume a função legislativa. Por sua conta e risco, por assim dizer, ele vai e exerce a atividade legislativa. Mas como não é função dele, isso tem uma validade temporária, tem que ser confirmado no Congresso, por isso que o nome é medida provisória. Como é que funciona? Ele edita a medida provisória, submete ao Congresso, que pode confirmar ou não. O Congresso pode rejeitar de maneira expressa: presidente, rejeitamos, ou de maneira tácita. Como é a rejeição tácita? Decurso de prazo. A medida provisória vale por 60 dias, prorrogável uma vez por igual período, pode chegar a 120. Eventualmente pode até passar de 120 dias, que durante o recesso do Congresso a contagem do prazo fica suspensa, mas o fato é que, se expirar o prazo de validade sem o Congresso deliberar, vamos jogar na tela, acontece a chamada perda de eficácia por decurso de prazo. Estou de volta, que é a rejeição tácita. E o que é que a Constituição estabelece aí no 6210? Se a medida provisória foi rejeitada expressamente ou tacitamente, porque perdeu a eficácia por decurso de prazo, não pode reeditar na mesma sessão legislativa, quer dizer, dentro do ano legislativo. O ano legislativo é chamado tecnicamente de sessão legislativa e ele vai de 2 de fevereiro a 22 de dezembro. É o que está no artigo 57 da Constituição. De 2 de fevereiro a 22 de dezembro é a sessão legislativa. E se houver a rejeição, não pode reeditar. É como se a Constituição estivesse dando o seguinte recado: ô presidente,
O Congresso rejeitou, então você não pode mais fazer nesse ano legislativo. Como ano que vem é ano novo, vida nova, está autorizada a reedição. Deixa eu até aproveitar para inserir algo que não está no texto, mas que já foi decidido na jurisprudência e que cai em prova, que é o seguinte. Vamos voltar no texto? É vedada a reedição na mesma sessão da MP que foi rejeitada, que perdeu a eficácia por decurso de prazo, eu acrescento, e que foi revogada. Estou de volta. Medida provisória revogada pelo presidente não pode ser reeditada na mesma sessão. Certa feita aconteceu um episódio muito interessante. O presidente editou uma medida provisória 1, ela estava pendente de apreciação no Congresso, ela entrou em regime de urgência, 45 dias, trancou a pauta do Congresso. O presidente, querendo destrancar a pauta para que o Congresso debatesse outros aspectos, editou a medida provisória 2 com a finalidade tão somente de revogar 1. Medida provisória 2, fica revogada a medida provisória 1. Ok. Destrancou a pauta do Congresso. O presidente conseguiu que o Congresso deliberasse alguns projetos que ele tinha interesse. Surge então a medida provisória 3, que era basicamente a medida provisória 1. A medida provisória 3 foi uma reedição da medida provisória 1. Aí veio um ADIM. O presidente reeditou a medida provisória 1. Na defesa, a Advocacia da União, o advogado-geral da União argumentou, peraí, a Constituição proíbe reeditar a MP rejeitada. Ela não foi rejeitada, ela foi revogada. O Congresso não rejeitou. Só que o Supremo entendeu, aí foi relatoria do ministro Carlos Aires Brito, que trouxe a tese bem interessante, que a revogação é uma autorrejeição. O ministro Aires Brito disse, essa medida provisória foi rejeitada, não pelo Congresso, mas pelo seu criador, o presidente. Se o presidente entendesse que deveria manter, não teria revogado. Se ele revogou é porque ele rejeitou. E cá entre nós, é até complicado eu imaginar uma reedição que tem que justificar na relevância e urgência se ele rejeitou. Cadê a relevância e urgência se ele mesmo rejeitou a medida provisória? Se era relevante e urgente, ele jamais revogaria, percebe? E aí o Supremo decidiu. A medida provisória revogada também não pode ser reeditada. Não está no texto, mas cai em prova e fique atento. E nesse caso aqui do informativo, a gente tem uma situação muito interessante. Vamos na tela. Prestem atenção. Em 2017 foi editada uma medida provisória dispondo sobre a organização, aqui a organização da Presidência da República, dos ministérios. E essa medida provisória foi convertida em lei. Essa medida provisória foi convertida em lei. E aí depois eu vou falar com vocês sobre isso aqui. Os autores promoveram o necessário aditamento à petição inicial da ADIM, com o objetivo de impedir o prejuízo das ações. Estou de volta, daqui a pouco eu entro nesse ponto. Mas antes, deixa eu seguir. A medida provisória foi editada, houve uma ADIM impugnando, e aí ela foi convertida em lei. Já não é medida provisória, é lei, 2017. Vamos na tela. Quando chegou em 2019, olha o que vai acontecer. Houve a edição em 2019 de uma nova medida provisória, que ainda está pendente de apreciação no Congresso, que cuidou da organização da presidência e revogou a Lei 13.502 de 2017. Estou de volta então para você entender. Em 2017 houve uma medida provisória. Ela foi objeto de uma ADIM. Essa medida provisória foi convertida em lei. A ADIM seguiu agora para impugnar a lei. Em 2019, uma medida provisória, que ainda está valendo, foi lá e revogou a lei. A revogação da lei vai gerar o prejuízo da ADIM. Como é que vai funcionar? Essa é a temática que foi levantada em questão de ordem, ok? Vamos nós. Primeiro, por que quando a medida provisória de 2017 foi convertida em lei, a ADIM não ficou prejudicada? Porque a gente sabe que quando você revoga o objeto da ADIM, quando você altera substancialmente o objeto da ADIM, a ADIM fica prejudicada por perda do objeto. E a resposta é, a conversão da medida provisória em lei não gerou a priori a perda do objeto. Houve a mudança do nome. Medida provisória passou a ser chamado de lei. O conteúdo ainda estava impugnado na ADIM. E aí o Supremo tem entendimento pacífico no sentido de que, quando a medida provisória é convertida em lei, eu devo aditar a petição da ADIM para pedir que declare a inconstitucionalidade da lei de conversão. Da medida provisória e da lei. Tipo assim, Supremo, eu estou entrando com um ADIM para impugnar a medida provisória A. Eu vou julgar se A
é inconstitucional. Só que A virou a lei B. O Supremo declara agora a inconstitucionalidade de A e B. Porque no fundo é uma coisa só mudou de nome. Aí o Supremo diz, faz o aditamento da petição inicial e a gente agora continua para declarar a inconstitucionalidade da lei, mas desde o momento em que ela era uma medida provisória. Vamos no informativo, está aqui. Os autores promoveram o aditamento da petição inicial com o objetivo de impedir o prejuízo. Nesse aditamento, eles certamente pediram, o Supremo declara a inconstitucionalidade da Lei 13.502 de 2017. Estou de volta. Beleza. Agora, ó, detalhe. Quando a conversão em lei altera substancialmente o conteúdo da medida provisória, aí a ADIM fica prejudicada. Porque o objeto originário desaparece. Então, a ADIM só continua se a conversão em lei não altera a substância da medida provisória. Perfeito? Bom, superei o primeiro ponto. Entendi por que a ADIM seguiu. Vem em 2019 e essa lei é revogada. Espera aí. Revogação da lei, a ADIM perde o objeto. Isso é jurisprudência consolidada, já caiu várias vezes em prova de concurso. Como é que a lei foi revogada e a ADIM continuou? É por causa de uma outra singularidade, que é a seguinte. A revogação feita por medida provisória, gente, é revogação submetida, por assim dizer, para utilizar a expressão que é consagrada, à condição resolutiva. Uma medida provisória só revoga uma lei efetivamente se essa medida provisória é convertida, ela própria, em lei. Para você entender, em 2019, uma medida provisória revogou uma lei. Ok, a partir desse momento a lei não produz efeitos. Só que se a medida provisória não for convertida em lei, se ela for rejeitada pelo Congresso, quando o Congresso rejeita a medida provisória, ela perde eficácia desde a origem. É como se ela não tivesse vindo ao mundo jurídico. É como se não tivesse operado a revogação da lei, entenda. A MP veio, revogou essa lei. Na verdade, a lei vai ficar suspensa até a gente resolver o que faz com a MP. Porque se a MP for rejeitada, ela não produziu efeito de revogar a lei. Então, o que é que o Supremo vai me dizer aqui? Espera aí. A lei foi revogada, mas por uma medida provisória. Se essa medida provisória não for convertida em lei, a revogação não vai ter operado, então ainda tem um interesse no julgamento da ADIM, beleza? Vamos voltar aqui no informativo. Olha só que coisa interessante. A edição da medida provisória posterior não tem a eficácia normativa imediata de revogação da lei, mas apenas de suspensão, paralisação, até o término do prazo do processo legislativo de sua conversão. A medida provisória, em verdade, é uma espécie de lei sob condição resolutiva. Se ela for aprovada, a lei de conversão resultará na revogação da norma. Estou de volta, perfeito. Por isso que o Supremo Tribunal Federal foi lá e analisou e julgou as ações de inconstitucionalidade e entendeu que haveria de prosseguir, porque, em verdade, a lei de 2017, que resultou de uma medida provisória, ainda poderia estar valendo, porque em 2019 a medida provisória não foi ainda convertida em lei. E como estava havendo aí uma espécie de reedição na mesma sessão de uma medida anterior, seria inconstitucional. Vamos voltar na tela, aqui. Aqui, por unanimidade, o tribunal converteu o exame de medida cautelar em julgamento de mérito direto, e aqui no mérito explicitou que em 2017 foi editada a medida provisória tal, que aí, presta atenção, à vista desse cenário, o presidente editou em maio de 2017 uma nova medida que foi convertida na lei, né? Essa nova medida de 2017, gente, em verdade foi reedição da medida provisória originária, que em 2017 não foi apreciada. Olha o que aconteceu. Foi editada a MP 768 em 2017, prorroguei por mais 60 dias e expirou o prazo sem apreciação. Foi rejeitada tacitamente. Aí, ainda em 2017, vem uma nova medida provisória, que estava reeditando a medida 782, na verdade, reeditou a medida 768. E aí houve, estou de volta, a reedição da medida provisória. A lei de conversão era inconstitucional, porque ela era, na verdade, reedição de uma medida provisória anterior. Perfeito quanto a isso, bacana quanto a isso. A gente pode caminhar no informativo, vamos jogar na tela. Próximo julgamento.
ADIM, princípio de unicidade de representação judicial, consultoria jurídica nos estados e no DF. O plenário, em julgamento conjunto de 3 ADIMs, declarou a inconstitucionalidade de normas do estado de Roraima, Goiás e Alagoas, que criaram e disciplinaram cargos jurídicos, né, envolvendo a atividade de consultoria jurídica, que é da Procuradoria do Estado. Preliminarmente, algumas questões aqui, julgou prejudicada a ação contra preceitos da lei número tal, porque foi revogada pela lei tal. Aquilo que eu acabei de falar, a revogação da lei, como regra geral, gera o prejuízo da ação. Né? Segundo ponto, declarou a inconstitucionalidade formal da emenda constitucional 42 de 2014 da Constituição de Roraima, de iniciativa parlamentar, haja vista ser reservada ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei ou emenda que disciplina a organização e definição de atribuições de órgãos ou entidades da administração pública estadual. Estou de volta com você. Isso aqui é algo muito importante, muito frequente na prática política e que as provas adoram perguntar. Gente, mediante emenda à Constituição do Estado, trataram de temas envolvendo a consultoria jurídica do Poder Executivo. É um tema que envolve a atividade do Poder Executivo. Só pode ter a discussão se houver a iniciativa do Executivo. Todos os temas que são de iniciativa reservada ao governador não podem ser objeto de debate por iniciativa dos deputados estaduais. Na prática, quando o governador não encaminhar o projeto de lei e os deputados querem, o que é que eles fazem? Mediante emenda constitucional, eles tratam do tema. É como se eu usasse a emenda constitucional para burlar a reserva de iniciativa. Já que o governador não manda um projeto de lei, vamos passar uma emenda constitucional. Aí usa a emenda na Constituição do Estado para usurpar a iniciativa do governador, vício de iniciativa. Lembre de uma coisa, toda matéria que é objeto de lei, de iniciativa privativa do governador, não pode ser objeto de uma emenda constitucional por iniciativa dos deputados estaduais. É usurpação da iniciativa do governador. Joga na tela. Por isso que o Supremo disse logo de cara, tem um vício formal, porque está usurpando a iniciativa do governador. Também entendeu a inconstitucionalidade material, né? Porque instituiu uma nova representação judicial e extrajudicial dos órgãos da administração do Estado de Roraima, né? De responsabilidade dos profissionais que o corpo jurídico desses órgãos tem, se entendeu aí violar, principalmente o artigo 132, que atribui aos procuradores dos estados do DF a exclusividade no exercício da atividade jurídica. Estou de volta para você entender. A Constituição, gente, lá no seu artigo 132, prevê que a consultoria jurídica é no âmbito dos estados, no âmbito do Poder Executivo, ela é feita pela Procuradoria do Estado. Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês enxergarem aqui comigo, né, na Constituição. Cadê aqui? Estou chegando. Joga na tela. Os procuradores do Estado e do DF exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Estou de volta. O Supremo entende que se concentrou na Procuradoria do Estado a consultoria jurídica do Poder Executivo. Não é, por exemplo, como acontece em relação à advocacia da União, que separou a matéria tributária e a não tributária, em Procuradoria da Fazenda Nacional e a Advocacia Geral da União. E aí se entende que é exclusivamente a Procuradoria do Estado quem deve fazer esse tipo de atividade de consultoria jurídica. Vamos voltar no informativo. Aí tem aqui... demais leis criaram cargos em entidade da administração de Roraima com atribuição de Procuradoria do Estado. Não cabe. Essa atribuição é da Procuradoria do Estado. E aí, no caso aqui, também, aqui, criou o cargo de procurador autárquico em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Não pode fazer isso, né? Estou de volta com vocês, então tem o vício formal e também o vício material. O próximo julgamento é relevantíssimo do ponto de vista dos direitos e garantias fundamentais. Certamente vai ser um dos mais importantes julgados de 2019. Joga na tela. Lei estadual e sacrifício de animais em rituais. É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa,
permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Com base nesse entendimento, o plenário negou provimento ao extraordinário, em que se debatia em caráter incidental a inconstitucionalidade de uma lei do Rio Grande do Sul, o Código de Proteção aos Animais, que permitia o sacrifício ritual de animais em cultos religiosos de matriz africana. Estou de volta com vocês, gente. Algumas religiões de matriz africana trabalham com o sacrifício de animais como um elemento da sua liturgia. E aí houve a discussão, no caso concreto, se isso não configuraria uma prática de maus tratos a animais, violando a proteção constitucional dos animais. E, presta atenção, em uma certa perspectiva, eu tenho que compreender que eu sacrificar animais é maltratar animal. Só que se eu for nessa linha, eu tenho que lembrar, então, que eu comer animal também é maltratar o animal, que eu estou retirando a vida do animal. O que é que eu quero que você compreenda? A discussão aqui ela vai ser sobre uma ótica de uma ponderação entre valores constitucionais. Por que a gente compreende que eu, você, podemos comer um animal? Por que a gente pode matar um animal para comer? Não vai me dizer que matar um animal não é sacrificar um animal. É porque se entende que nessa discussão entre valores constitucionais é uma questão de alimentação, às vezes de sobrevivência, beleza. A discussão também vai ser de ponderação, só que agora é um outro valor. Eu não estou sacrificando um animal para me alimentar, é por uma questão religiosa. Dentro de uma liturgia religiosa, eu sacrifico o animal. E a discussão é, a proteção da liberdade religiosa nessa ponderação deve prevalecer? Essa foi a discussão, joga na tela, e o Supremo entendeu que de modo a resguardar a liberdade religiosa é possível o sacrifício ritual de animais. Estou de volta com vocês, discussão importantíssima que valoriza a liberdade religiosa. É importante recordar que a Constituição, quando consagra a liberdade religiosa, vamos lá no artigo 5º, joga na tela, inciso 6, traz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, proteção aos locais de culto e às liturgias. Estou de volta. A proteção à liberdade religiosa estabelece também a proteção às liturgias. E aí você tem que compreender que se o sacrifício do animal ele integra a liturgia religiosa, eu tenho que entender que isso está amparado na Constituição. E aí fazer essa ponderação, se eu devo proibir do ponto de vista da proteção à vida animal, ou se eu devo valorizar a liberdade religiosa. E aí a decisão do Supremo foi no sentido que é preciso resguardar a liberdade religiosa. Que o Estado ele deve preservar as liturgias, e a gente tem que lembrar, não é, que o Estado ele é laico, significa que ele não tem religião oficial, mas significa também que ele não pode interferir nos funcionamentos das religiões, criando embaraços ao funcionamento das religiões. E aí vamos pegar no informativo, joga na tela alguns pontos, ó. Sob o pilar material, o colegiado asseverou que a temática envolve a exegese de normas fundamentais, alcançando a conformação do exercício da liberdade de culto e da liturgia. A proteção legal às religiões de matriz africana não representa um privilégio, mas um mecanismo de assegurar a liberdade religiosa mantida a laicidade do Estado. Estou de volta com vocês, né? Preservar aí a liberdade religiosa. Vamos jogar na tela. Ainda aqui, a Corte entendeu que admitir a prática de imolação não significa afastar o amparo aos animais estampado lá no dispositivo da Constituição. Estou de volta com vocês. E aí deixa eu até aproveitar, ó, a imolação, o sacrifício do animal, para destacar para vocês que esta é uma prática litúrgica que não é exclusiva das religiões de matriz africana. Eu sou católico, a minha religião é a religião católica, né? Eu sigo um Deus uno e trino, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, e um Deus que me é apresentado na Bíblia. E se eu pego o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, o tempo inteiro eu percebo o povo de Deus em adoração e louvor a Deus, fazendo imolação de animais.
E essa prática ela desaparece no Novo Testamento porque o cordeiro imolado foi o próprio Filho de Deus, foi o próprio Cristo. O Cristo é o cordeiro de Deus. Mas se eu pego lá, por exemplo, no Antigo Testamento, se eu vou pegar lá a experiência de Abraão, quando Abraão ele tem a sua fé testada por Deus e Deus lhe pede que ao invés de levar um cordeiro ao sacrifício, leve o seu próprio filho, mas na hora crucial, depois que a fé é comprovada, viu o anjo do Senhor e diz, não precisa sacrificar seu filho não, pega aquele cordeiro que está ali em cima da árvore que tu vai sacrificar. Era a prática do Antigo Testamento. Então isso integra a religião judaica, isso integra a religião cristã. É importante ter essa compreensão. Não é algo novo que vem com as religiões de matriz africana, não. Por vezes na prática encontramos sim preconceitos com religiões de matriz africana, isso tem que ser combatido. Todas as religiões têm que ser respeitadas e as suas liturgias têm que ser preservadas. E aí eu vou dar um outro exemplo, trazendo aqui a minha religião, que é a religião católica, mas saindo da questão do sacrifício de animais para que a gente possa meditar. E o que eu vou comentar foi até objeto de comentário durante o julgamento na sustentação oral trazida pelo advogado, que é o seguinte, aliás, deixa eu te fazer uma pergunta preliminar. Um menor de idade pode beber? Você que está me assistindo é pai, é mãe, você tem de repente um filho de 10 anos de idade, 12 anos de idade, você dá bebida para o seu filho? O seu filho pode consumir bebida alcoólica? Professor, não pode. O menor não pode ter acesso à bebida alcoólica. Pois bem, dentro da liturgia católica, nós temos, durante a celebração da missa, o ponto máximo que é o da comunhão, onde a gente participa da Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento maior para a Igreja Católica. É o ponto máximo da nossa fé, é a Eucaristia, é a comunhão, é a ação de graças de Deus naquele momento. E a Eucaristia, gente, ela nos é dada em duas espécies, pão e vinho. A hóstia e o vinho, quer dizer, pão e sangue. A hóstia, o corpo, e o sangue, o vinho. E aí, muitas vezes, durante a missa, é oferecida a comunhão em pão e vinho. O sacerdote, ou ministro da Eucaristia, ele pega a hóstia, ele banha no vinho e entrega para a pessoa. Inclusive, conversando com alguns padres, eles já me comentaram que, ao final, eles pegam o vinho que tá ali no cálice, eles tomam, que diz que tem que ter cuidado, porque a depender, pode até, num teste do bafômetro, acusar que ele está alcoolizado, que ele estava ingerindo o vinho ali durante a missa. Aí um filho seu que tem 10 anos de idade, que tem 12 anos de idade, que já fez a primeira comunhão, de repente está com 15 anos, já fez até a crisma, vai lá, pão e vinho, está ingerindo álcool. O sacerdote está entregando a ele álcool. O ministro da Eucaristia está entregando a ele álcool. Óbvio que a gente não está ali com esse viés de bebida alcoólica, claro que não. Mas só para você enxergar. E é uma prática que não se questiona. Pô, professor, realmente eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. O advogado na sustentação oral do caso trouxe essa meditação e me levou a essa reflexão. Realmente, na liturgia da Igreja Católica, o ponto máximo é a Eucaristia. Não vou cogitar jamais de proibir a Eucaristia, retirar a Eucaristia. Isso é atentar contra todos os fundamentos da fé católica e da liturgia da missa. E reparem, isso é protegido. E por que não proteger uma outra liturgia? Percebe? Então, eu vejo como muito importante essa decisão do Supremo no sentido de valorizar o respeito às religiões de matriz africana. Fique muito atento que vai cair nas suas provas, vamos de novo, exatamente assim, ó. É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Beleza? Estou de volta com vocês. E a gente pode avançar no informativo. Vamos na tela. Ó. É harmônica com a normatividade constitucional a previsão do artigo 86 do ADCT, que criou um regime de transição para tratar de precatórios de reputados de pequeno valor, expedidos antes da promulgação da própria Constituição. Estou de volta. Aí é interessante o Supremo reconhecendo a validade do regime especial de precatório que foi criado e também indiretamente dizendo que é plenamente possível que uma norma do ADCT excepcione uma regra da parte permanente na Constituição. Eu aproveito para te lembrar, normas do ADCT têm a mesma hierarquia normativa das normas da parte permanente. Um artigo do ADCT não é inferior a um artigo da parte permanente. Tem uma função diferente.
O ADCT tem normas de validade temporária, que vieram disciplinar situações de transição, na época da implantação da nova Constituição, ou situações que não foram naquela época, mas no momento em que surgiram, iam ter uma validade meramente temporária. E a gente trouxe para o ADCT. É plenamente possível que eu entenda, por exemplo, que tem um modelo na parte permanente, que eu quero experimentar de uma maneira diferente por um ano, quero criar um modelo novo só por um ano. Eu vou criar uma norma transitória, jogo no ADCT e excepciono o que está na parte permanente por aquele período, ok? É bom te lembrar isso aí sobre o ADCT. Vamos voltar na tela, primeira turma. Iniciou aqui um julgamento de uma questão que já foi objeto de decisão no plenário, que é a questão da retroatividade ou não dos prazos de inelegibilidade da lei da ficha limpa. É um caso interessante, ó. Um candidato foi decretado inelegível com base na lei da inelegibilidade por 3 anos. Isso em 2010, então ele estaria inelegível até 2013. Só que pela lei da ficha limpa seriam agora 8 anos de inelegibilidade. Ele estaria inelegível até 2018. E aí em 2016 ele foi reputado inelegível. Estou de volta para você entender. Na lei das inelegibilidades tinha a previsão de inelegibilidade por 3 anos. Se ele foi condenado em 2010, inelegível até 2013. Mas quando veio a lei da ficha limpa, em 2010, mudando a lei, mas só valeria a partir da eleição de 2012, passou para 8 anos. Então ele estaria inelegível pela nova lei até 2018. A discussão é, os novos prazos da lei se aplicam às situações anteriores? É retroatividade dos prazos? E isso tem tido muita discussão nos casos concretos, mas em abstrato o Supremo já fixou o entendimento que aplica. Que o novo prazo de inelegibilidade se aplica para todas as situações. E aqui é um caso concreto com algumas variações, não é, que vai ser enfrentada na turma. Vamos voltar no informativo. Exploração de serviço de distribuição de gás natural. A segunda turma julgou procedente pedido formulado em reclamação, em que se discute a competência da exploração local do serviço de distribuição de gás natural, para julgar extinta uma ação ordinária ajuizada na origem e avocar o pleito, o feito, para ser processado e julgado nesta corte. No caso, a Petrobras, por meio de uma controlada, fornece gás natural a uma empresa privada mediante o gasoduto Brasil-Bolívia. E após o fornecimento, essa empresa faz a liquefação, transformando em gás natural liquefeito. E aí, a liquefação está localizada em um município, na área do contrato de concessão, obtido pela Companhia de Gás de São Paulo, a Comgás, não é? A turma reconheceu a existência de conflito federativo. Estou de volta para você entender. Reclamação. Reclamação ou é para preservar a autoridade das decisões do Supremo, ou é para preservar o correto entendimento de uma súmula vinculante, ou é para preservar a competência. E aqui foi uma reclamação para preservar a competência do Supremo. E que competência? A para resolver casos que envolvem conflito federativo. De acordo com a Constituição, no artigo 102.1f, causas que envolvam conflito entre a União e os Estados ou Distrito Federal são de competência originária do Supremo. E aqui, no caso, se entendeu que haveria um conflito entre a União e o Estado, por quê? Porque envolve atividade aqui federal, a questão aí do petróleo, do gás, a Petrobras, mais o Estado, porque eu não sei se você lembra, a Constituição prevê, no seu artigo 25, parágrafo 2º, que o serviço de gás naturalizado deve ser explorado pelo Estado. É interessante porque é uma riqueza da União, mas cuja exploração é feita pelo Estado. E aí a gente pode pegar até o texto constitucional, já vou trazer aqui para vocês, joga na tela, ó, 25º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória. Estou de volta, então. O Supremo entendeu que haveria um conflito entre a União e o Estado. Vamos jogar na tela, repare. Reconheceu a existência de conflito federativo, afirmou, né, que cabe aos Estados explorar diretamente, aqui o texto constitucional, e aí havia uma situação envolvendo o ato de uma agência reguladora de São Paulo, o monopólio da União, e aí configurado o conflito federativo. Bom, Tribunal do Júri, pronúncia e princípio do indúbio pro réu. Aqui eu não destaquei algo para a gente comentar, não houve algo que me chamasse aqui a atenção. Estou de volta com vocês e essas são as questões que a gente tem aí no informativo 935. O que é que a gente viu aqui nessa nossa aula, gente? Primeiro, que não cabe a reedição na mesma sessão legislativa de uma medida provisória
que tenha sido rejeitada expressamente ou tacitamente por decurso de prazo ou que tenha sido revogada. A gente viu também que quando a medida provisória revoga um ato normativo, é uma revogação submetida a uma condução resolutiva. Eu tenho que ver se a medida provisória que está revogando vai ser confirmada. Se ela for confirmada, opera a revogação. Se ela não for confirmada, não houve a revogação. A gente viu que quando a medida provisória é convertida em lei, e existe um ADIM impugnando a medida provisória, isso vai repercutir na ADIM. Se a conversão em lei alterou a substância da medida provisória, a ADIM perde o objeto. Se não alterou a substância, mantém a identidade do objeto, mas tem que aditar a petição para pedir a declaração de inconstitucionalidade da medida provisória. No caso, um MP em 2017 foi rejeitado por decurso de prazo, houve a reedição. Reedição foi convertida em lei. A ADIM impugnando, dizendo que a medida provisória à lei estava reeditando a anterior. Em 2019, ela foi revogada. A medida provisória que revogou ainda está valendo, então ainda há interesse no segmento da ADIM. E aí o Supremo julgou e disse, aquela MP de 2017, que virou a lei, que está sendo revogada agora, é inconstitucional porque foi uma reedição. Perfeito. A gente viu aqui também que não pode a Constituição do Estado dispor sobre matérias que são de iniciativa privativa do governador, por meio de emenda de iniciativa parlamentar. Os deputados estaduais não podem aprovar uma emenda usurpando a iniciativa do governador. A gente viu que é constitucional a lei de proteção animal, que resguardando a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos e religiões de matriz africana, de matriz africana. A gente recordou que as normas das disposições transitórias, elas podem excepcionar normas da parte permanente, elas têm a mesma hierarquia normativa da parte permanente, ok? Meu amigo, minha amiga, isso é o que eu tinha aqui para trazer para vocês sobre o informativo 935. Antes de finalizar, me permitam uma rápida partilha e alguns convites, Primeiro, eu queria aqui partilhar com vocês que estão chegando que esse projeto de informativos eu desenvolvo desde 2007. Eu, pioneiramente no Brasil, criei esse projeto, ministrei aulas durante muito tempo de informativos do Supremo, por diversos lugares do Brasil. Precisei parar por um período, mas retomei mais recentemente. E com esse projeto eu pude ajudar muita gente a evoluir nos estudos e obter aprovação em concurso público. E aí eu queria que você me ajudasse a ajudar as pessoas. Como? Compartilhando o projeto com seus colegas de estudo. Acredite, milhares de pessoas evoluíram no estudo com esse projeto e alcançaram as suas aprovações. Se você está estudando para concurso, se você acompanhar, você vai sentir uma evolução e partilhe com seus amigos. Eu lhe peço, me ajude a ajudar. Quero também te convidar, se você não está inscrito no meu canal do YouTube, a se inscrever. Assistindo aqui essa aula no meu canal no YouTube, se inscreve no canal. E o convite final é para que você coloque aí na sua agenda, semana que vem a gente voltar a se encontrar. Semana que vem vai ter um informativo 936. Eu vou estar disponibilizando aqui no meu canal no YouTube, depois colocando lá no meu site. Vamos de novo com o meu site aqui, tudo lá organizado no rafaelbarreto.com.br, juntamente com o 935 e todos os outros que antecederam. Bacana? No mais, gente, muito obrigado por estarem aqui, dedicando o tempo de vocês para me escutar falando do direito constitucional. Rogo que vocês sigam firmes nos estudos, que vocês fiquem com Deus, que vocês tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar. Valeu!